Com quantos anos uma garota pode ter seu primeiro filho? Isso depende da idade em que teve sua primeira menstruação. A partir disso, uma garota engravida antes da menstruação acontecer, já que é o final do processo de ovulação. A idade média da primeira menstruação de uma garota varia entre 11 e 12 anos de idade. Mas existem casos onde pode demorar um pouco mais ou pode acontecer mais cedo. Não há uma idade muito específica. Quando conhecemos casos de meninas que tiveram seu primeiro filho aos 16, 15 ou 14 anos, por natureza, a maioria fica espantado, até olhando de maneira preconceituosa sem antes saber da história da pessoa. Quando garotas de 13 até 10 anos engravidam, o espanto vira um sentimento de pavor e inquietação, pois já são casos menores e geralmente são consequências de estupros ou de famílias desestruturadas e isoladas. Mas existe um caso ainda mais estranho. O caso de Lina Medina, que até onde se tem registro, foi a mãe mais nova do mundo. Lina Medina nasceu no dia 27 de setembro de 1933, no distrito de Ticapro, que fica na região de Huancavelica, no Peru. Lina tinha uma estranha anomalia que colaborou para um desenvolvimento sexual precoce. Quando tinha apenas 2 anos e 8 meses, já apresentava alguns sinais de mudanças em seu corpo, diferente da maioria das crianças nessa idade. E além disso, já havia tido sua primeira menstruação. Mas apesar de tudo isso, sua mentalidade era de uma simples criança. Aos 5 anos, seu ventre começou a crescer cada vez mais, preocupando seus pais. Então decidiram levá-la a um xamã que vivia na aldeia por indicação de seus vizinhos, que acreditavam que Lina estava amaldiçoada por Apu e que ele estava matando-a por dentro. O xamã então pensou que na verdade poderia se tratar de um tumor e que os pais de Lina deveriam levá-la imediatamente ao médico. Como não havia nenhum na aldeia, levaram até a cidade mais próxima, a cidade de Pisco. O médico que a examinou se chamava Gerardo Losada, que, não fazendo ideia do que poderia ser o problema de Lina, já que não conseguia imaginar o que estaria causando esse crescimento estranho em sua barriga, encaminhou o caso para a capital, Lima, onde finalmente especialistas conseguiram diagnosticar o tal problema. Lina estava grávida. Depois de um mês, no dia 14 de maio de 1939, Lina deu à luz a um menino. O parto foi feito por cesárea, já que um parto normal seria extremamente arriscado, devido ao seu tamanho e à sua idade. Durante a gestação, seu corpo desenvolveu assim como de uma mulher adulta, mas como já foi citado antes, sua mentalidade era de criança, então ela geralmente preferia brincar de bonecas a estar com seu filho. O filho de Lina foi registrado com o nome do médico que os atendeu, como certa homenagem, Gerardo. O menino nasceu saudável, sem nenhum problema, e durante sua infância foi criado pelos seus avós, pensando que eram seus pais. Só soube que era filho de Lina aos 10 anos, que até então pensava que era sua irmã. Gerardo teve uma vida saudável até os 40 anos, quando faleceu por uma doença na medula óssea. A repercussão dessa história foi tanta que os pais de Lina receberam uma proposta para que a levassem junto com seu filho para uma feira mundial em Nova York, com todas as despesas pagas para que os dois fossem exibidos como um fenômeno bizarro. Os pais recusaram a oferta para aceitar uma maior, em que um empresário estadunidense ofereceu $5.000 para que Lina e seu filho fossem parte de um estudo científico. Além do valor estipulado, o trato garantia bem-estar para a família para o resto da vida. Mas o governo peruano decidiu proibir esse trato, pois Lina estava correndo um grande perigo, ser vista como uma aberração pela sociedade. O problema maior dessa gravidez foi que até hoje ninguém sabe quem é o pai da criança. Quando descobriram a gravidez, o pai de Lina ficou preso por uns dias como o principal suspeito de ter praticado incesto com a filha.
mas foi solto porque não havia provas contra ele. Depois disso, as suspeitas caíram para um dos 8 irmãos de Lina, que sofria de problemas mentais. Esses casos foram arquivados, já que a única pessoa que poderia dizer quem era de fato o pai da criança era a própria Lina. Mas ela nunca falou nada sobre isso. Por falta de informação, Lina foi considerada como uma espécie de Virgem Maria, já que diziam que deu luz a Gerardo sem a prática do pecado original, apelido que atribuíam, obviamente, ao sexo. Deste modo, achavam que seu filho era a reencarnação do Deus Sol. Mas são apenas crenças religiosas sem fundamentos que, por um lado, colaboraram para que Lina não fosse vista com olhos preconceituosos. Até onde se sabe, Lina ainda está viva, com 82 anos e mora em um lugar chamado Chicagotico, que fica perto da capital do Peru, Lima. Se gostou do vídeo, não se esqueça de avaliar, compartilhar e se inscrever no canal. Não deixe de conferir o blog Aterrorizados, um parceiro do canal. Lá você irá descobrir o verdadeiro terror. Agradeço a participação da Doutora Plague do canal Doutora Plague Asylum. O link do seu canal estará na descrição.